Bem, agora então eu vou falar do comando for. Tá? Então, o comando for, ele tem a seguinte função. Tá? Ele vai fazer o for, ele vai executar várias iterações, tá? Independente, ele não vai fazer teste para saber se algo é verdadeiro ou falso, para aí então ele poder fazer aquilo. Não. Você define meio que o número de iterações que ele vai fazer e ele vai ficar fazendo essas iterações. Tá? Terminou essa quantidade de iterações que você pediu para ele fazer, ele sai do laço, tá? Encerra a iteração e continua o programa normalmente. Tá? Então essa é a mecânica do for. O for ele é traduzido para. Então, para um número que vai de tanto a tanto, faça isso, entendeu? Algo do tipo. Tá? Então ele funciona, o comando for ele funciona para um número de iterações. Eu quero que faça 10 iterações, ele vai fazer 10 iterações. O for funciona para uma lista, tá? Então você tem uma lista de valores, ele vai percorrer elemento por elemento dessa lista. E ele também funciona para string, tá? Você tem uma palavra, uma frase, alguma coisa assim, uma string, ele vai percorrer termo por termo dessa string, tá? Então, o for é bem semelhante ao while, só que tem umas diferenças, tá? Quando que eu aplico o for, quando que eu aplico o while? O while a gente aplica quando a gente não sabe o número de iterações que vai ter, tá? O número de loops que vão ocorrer. Então, quando a gente não sabe o número de loops que vão ocorrer, a gente usa o while, tá? Que enquanto, o while lembra lá do enquanto tiver naquela condição, faça algumas coisas, tá? Então é o enquanto. Quando que vai durar esse enquanto? Até que mude. Tá? O for não, o for já é aplicado quando você sabe a quantidade de iterações que irão ser aplicadas. Vão ser aplicadas 10 iterações, ou então vai percorrer essa lista inteira aqui. Tá? Então essa é a diferença de while e for. Então vamos para o PyCharm exemplificar isso melhor. Tá? Então o for, ele sempre vai ser for, aí vai ter uma variável, tá? Normalmente é uma variável i, mas pode ser qualquer outra com o nome que você quiser. In, para i em, aí você pode colocar range 10, 2 pontos, tá? O que é esse range 10? Range 10 ele vai dar um número, vai trazer o valor 10, tá? Então, para isso eu vou fazer o print, vou imprimir a variável i. E depois aqui no final eu vou falar que já acabou o programa. Print fim do programa. Tá, então o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai imprimir a variável i 10 vezes. Então, o range, aqui o i ele começa sempre no 0. Tá? Ele vai de 0 até 9. Tá? Lembre-se que o range aqui, o range 10, imagina uma lista de 10 elementos. Vai de 0 a 9. O index dessa lista, tá? O índice dessa lista. Aqui o range é essa ideia. É como se ele criasse uma lista fictícia que vai que tem 10 termos, tá? Mas os índices vão de 0 a 9. Então range, lembra sempre que ele vai parar um valor antes do que você colocar aqui. Tá? Então ele vai começar no 0 e vai até o 9. Mas eu queria que fosse até o 10. Tudo bem, vem aqui, altera esse valor então para 11, aí ele vai fazer isso aqui do 0 ao 10. Então, na primeira vez que roda, o i vale 0, na segunda vez que roda, o i vale 1, na terceira vez o i vale 2 e assim por diante até chegar no 10. Tá? Mas eu não quero que comece no 0, eu quero que comece no 1. Ok, aqui você pode definir aqui, então o começo dele começa no 1, e vai até o 11? Não, ele vai até o 10. Lembre-se sempre que é um número antes desse aqui. Tá? Então agora se eu rodar isso aqui, vocês vão conseguir ver que partiu do 1, foi até o 10. Tá? Mas eu quero que vá de 2 em 2, de 3 em 3. Você vem aqui e pode estabelecer o passo. Começo
fim, entre aspas, tá? Porque é o fim menos 1, e o passo que ele vai dar de cada vez. Então aqui vai ser de 3 em 3. 1, 4, 10, 7, 10. Ah, pode ser de 2 em 2. Pode ser de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Então o comando for, dessa maneira, ele é bem simples de ser aplicado. Tá? E como eu falei, ele não aplica só um número, tá? Ele pode aplicar a uma lista. Então se eu tiver uma lista aqui, por exemplo, ó, lista igual a 1, 2, 3, 4, 5. For i em lista. Então agora o for vai percorrer uma lista. Tá? O i, o que acontece no final das contas? O i vai assumir todos os termos dessa lista. O i vai ser igual a 1, o i vai ser igual a 2, o i vai ser igual a 3, o i vai ser igual a 4, o i vai ser igual a 5. E ele vai imprimir todos esses. Tá? Não precisa ser uma lista de número, pode ser uma lista misturada. 3 mais 5j pode ter um número complexo, pode ser uma variável booleana, pode ser um número real, tá? Não tem problema. Ele vai percorrer elemento por elemento dessa lista, tá? E o último, ele não precisa, além de ser uma lista, ele pode ser uma palavra, tá? Palavra é igual, vou colocar aqui, ó, carro. For i em palavra, ele vai percorrer parte por parte e vai imprimir, tá? C-A-R-R-O, carro. Eu poderia colocar carro aqui direto, tá? Não tem problema, ele aceita isso aqui, tá? Então, lembrando, então, o for funciona para um número, para um range, tá? Você pode usar o for com um range, você pode usar o for com uma lista e você pode usar o for com uma string, tá bom? Então esse aí é o resumo do comando for e até a próxima.